partindo desse critério da atenção, vida no sentido amplo, viu, gente? A vida com as suas angústias, a vida com os seus sonhos, a vida na sua dimensão existencial e na sua dimensão essencial. Aí você pode se perguntar assim, mas professor, quando o senhor fala a vida na sua dimensão existencial e a vida na sua dimensão essencial, o que o senhor está querendo dizer? Vou dar um exemplo para você. A nossa vida, ela transmite para nós muitas coisas. E o modo como a gente apreende essas coisas tem a ver com algumas coisas que são muito próprias da nossa condição humana. Por exemplo, a gente não sonha. Você não sonha? Eu sonho. Às vezes a gente não tem frustrações, a gente não projeta. Você está fazendo um curso de teologia, pô, a gente sonha em ter uma formação acadêmica, depois, quem sabe, fazer uma pós-graduação, né? A gente não ama, a gente não se apaixona, a gente não se angustia, a gente não tem saudade, a gente não pensa. Essa é a dimensão da essência. Mas a nossa vida também, ela tem a dimensão da existência. A gente se dá conta que nem todo sonho vai se realizar. A gente se defronta com situações limite, e uma das maiores situações limite que a gente enfrenta é a morte. Por exemplo, a perda do ente querido, uma situação de desemprego, uma situação de enfermidade. Então, quando a gente fala de vida aqui, vida e palavra, a gente está falando nessa dimensão. Vida no sentido amplo, tanto na sua dimensão essencial como na sua dimensão existencial. E palavra no sentido reformado da palavra, no sentido disso que eu disse a vocês há pouco, sobre o modo como a gente lida com os dados da revelação, tá? Porque no protestantismo, quando a gente fala palavra, às vezes a gente tem algumas dificuldades com isso, né? Palavra quer dizer o quê? A pregação? Palavra quer dizer o quê? O texto? Palavra quer dizer o quê? A tradição da minha igreja, se eu sou calvinista, se eu sou arminiano, o que é a palavra, né? A palavra é Jesus, o verbo que se fez carne. Então nós, protestantes, eu me incluo nisso, nós às vezes nos enroscamos um pouco nessa concepção de palavra. Veja que palavra aqui está com P maiúsculo, né? Há necessidade da gente ter mais cautela quando a gente fala de palavra, né? Classicamente falando, o protestante, de modo geral, a protestante de modo geral, ele se vê muito identificado, e a gente pode com muita facilidade identificar o protestante por essa questão da palavra, da pregação, né? Até o regime de cristandade, até ali Lutero, Calvino e Zwingli, existia aquele dito, né? Aonde está o Cristo, ali está a igreja. A partir de Lutero, Calvino e Zwingli e Companhia Limitada, muda o eixo, né? Aonde está a palavra corretamente pregada, os sacramentos devidamente ministrados, aí está a igreja. E há um livro muito interessante do professor Luiz Carlos Ramos, né, que ele fala pregação na Idade Mídia, e uma das coisas que ele fala ali, a partir das pesquisas que ele elabora, é que uma das marcas características do protestantismo, principalmente do protestantismo, né, não sei do catolicismo, não estudei isso com mais critério, mas o protestantismo sim, é a ideia de que nós somos muito identificados com essa questão da palavra, da pregação. Então, quando fala palavra, a gente está muito vinculado a essa ideia de que palavra tem a ver com a palavra pregada, né? Então, essas dimensões em que a gente fala aqui de tensão entre vida e palavra tem que ser entendida dentro dessa complexidade que eu mencionei. Então, vamos lá. Partindo do critério da tensão entre a vida e palavra, veremos que há épocas na teologia em que ela se isola e se direciona quase exclusivamente a doutos ou comunidade acadêmica. Isso aconteceu muito na Idade Média. Isso aconteceu muito às vésperas daquilo que a gente chama de teologia contemporânea, né? A partir do século XX. O século XIX é um século onde isso foi muito caracterizado, né? E a pergunta que a gente coloca aqui, há lugar para um tipo de teologia como essa? Ou seja, uma teologia quase exclusivamente voltada a doutos, à comunidade acadêmica, né? Tem sentido uma teologia assim? Há lugar para uma teologia assim? Olha, a gente vai fazer um intervalinho agora e eu quero responder